Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Podstratas. Meu nome é Bruno Jardim, sou sócio proprietário aqui da empresa e vou conduzir com vocês hoje o nosso primeiro episódio da temporada Simplificando o RH Tech com elas. E hoje vamos receber aqui em nossa casa para esse bate-papo incrível, leve e de muito conteúdo. Ela que é mãe, casada, empresária, que tem um grande know-how em empresas de extrema relevância e que vai conseguir trazer com simplicidade e muita irreverência o como o RH e os seus desafios se tornam empoderados para nós. Fiquem ligados que vai ser maravilhoso. Seja bem-vinda, Soraya. Seja bem-vinda de novo, Soraya. Ô, Bruno, obrigada. Que prazer ter você Igualmente. aqui conosco, tá? Para a gente começar, atuar em RH já é um grande desafio. Mas me fala, como que tem sido essa atuação nesse mercado com tanta loucura que a gente está vivendo? Uma readaptação, um novo momento. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bruno, eu acho que um pouco de tudo. Quando a gente olha para trás e pega as experiências que a gente tem, muita coisa pode ser aproveitada. Muita coisa. Mesmo porque a base do RH, que é cuidar de gente, que é cuidar do ambiente, cuidar do clima, nunca foi tão imperativo que a gente fizesse esse trabalho para que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, para que todo o ecossistema converse e seja legítimo, né? Então essa essência do RH continua, não muda. Agora, quando a gente pensa em RH, durante muito tempo, o nosso mindset não considerava o cliente e nem o negócio. Verdade. Então agora a gente está sendo desafiado. Você tem profissionais pontuais ali, né, que faziam já tinham esse mindset pela provocação dos diretores ou até mesmo do acionista, mas eram raros os casos. Agora as pessoas estão tendo que se provocar sobre por esse novo raciocínio. Né? Ou vai se falar de negócio, de cliente, de mercado, como é que tudo isso casa. Então, esses pilares aí tem que conversar, essa conexão tem que acontecer. Cada vez mais o RH precisa dar literalmente, antigamente talvez era uma pincelada e hoje é uma contribuição extremamente importante dentro dessas decisões? É verdade. A gente pega, antigamente o RH ficava muito nas quatro paredes da organização. Hoje já não é tão problema assim a gente identificar um RH que sai das quatro paredes e vai visitar um cliente como executivo de negócio do comercial, por exemplo. Porque você vai entender bem o que é a demanda, o que é a expectativa, o que é a jornada daquele cliente, o que ele espera, e aí dentro de casa, para dar todo o suporte e fazer esse arcabouço de atendimento, você consegue se aproximar mais pelo briefing do próprio cliente. Então, por que não levar o RH para esse momento? É importantíssimo. E a sensibilidade do RH é completamente distinto, né? Você pega um comercial, o cara vai de fato ali focando no negócio e a sensibilidade que é peculiar aos profissionais de recursos humanos consegue trazer um atributo ali de avaliações muito interessante, né? É interessante assim, quando a gente pensa, por que o jurídico existe? O jurídico existe para dar segurança ao negócio, legitimar, cuidar do negócio. Não podemos dizer que é restrito esse pensamento. Sim. O jurídico tem que pensar em todo o processo. Quando a gente fala do financeiro, o financeiro vem para proteger as finanças, o dinheiro, o negócio, a parte de caixa. Ele não pode ficar restrito àquele negócio, aquele processo ali. O RH também não pode. A gente precisa colocar no nosso foco que existe o metabolismo setorial. Sim. O que é esse metabolismo setorial? A gente entende que o marketing tem uma velocidade, tem um pensamento e tem um mindset. E tudo bem, porque as pessoas que estudaram para o marketing têm aquela natureza e querem fazer aquele trabalho. Sim. Agora, ao sair dali e pegar um pouquinho a cadeira do RH, ao sair dali e pegar um pouquinho a cadeira do financeiro, é nesse jogo de cadeiras que a gente vai conseguir entender como é que cada um vai se sair melhor. E o RH, pela sensibilidade, como você disse, ele já
cuidando da liderança, cuidando das pessoas, cuidando do ambiente, ele transitava um pouco mais. Aonde é que a gente ficou para trás? A gente ficou para trás quando a gente assume que pensar em negócio, mas não no negócio quatro paredes, no negócio lá de fora, no externo, a gente não pensava muito. A gente não visitava o cliente, a gente não entendia o que ele precisava para ajudar dentro de casa. A gente ficava aqui, me passa a demanda, me passa o perfil, me passa o que você precisa. Né? Não era ir e fazer uma construção proativa. Então agora a gente está sendo desafiado para isso também. Elon Musk fala que o segundo setor mais importante dentro de uma empresa é a área de recursos humanos. A primeira é a operação. Sim. Você nasceu para quê? O coração, né? Ali do negócio. Exatamente. Vamos entender de verdade, quando a gente abre uma empresa, está escrito lá assim, qual é a razão social? Sim. O que isso quer dizer? Para que você vai existir? Claro. O que você vai entregar para a sociedade? Né? Então, o que você vai entregar para a sociedade? Tecnologia, saúde, educação? Esse é o pilar principal. Fora isso, RH. São pessoas. Pessoas alimentam, pessoas são criativas, pessoas inovam, pessoas se relacionam. Então, tudo isso vem para que o RH, como um guardião, consiga abrir essas portas para que tudo aconteça. Legal. E pegando esse gancho, né, Su? A gente está falando aí de como que o RH hoje tem se posicionado frente a todos os desafios. Agora me fala, solta uma dica. Como fazer esse processo dentro, aproveitando essa mudança, trazendo para um mercado talvez bem tradicional, qual que seria o primeiro passo? O que a Soraya poderia deixar de legado aqui para essa troca rica que a gente já está começando aqui? Qual que seria o primeiro passo para poder compreender essa mudança de mindset sobre o RH tradicional para esse novo recursos humanos? Bruno, eu falo muito com as pessoas com quem eu trabalho o seguinte, a gente precisa ler o acionista, o presidente da empresa, os stakeholders. Por que isso é importante? Porque quando a gente entende como eles pensam, o que eles desejam, a gente não vai conflitar com os objetivos estratégicos. Então isso é importantíssimo. Isso parece básico, mas isso é de uma sabedoria muito especial. Porque se eu vou construir um trabalho onde eu vou cuidar do ambiente, do negócio e das pessoas, alinhado ao que deseja esse comando principal, eu vou estar sempre pegando essa engrenagem e fazendo com que ela funcione de uma maneira mais correta, mais assertiva, mais eficiente. Né? E como a gente não tinha essa escola, como a gente não tinha essa prática, como a gente fazia o que era pedido para que a gente fizesse, a gente está sendo desafiado agora a mudar esse processo, a mudar esse comportamento. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que dar forma à inspiração da cultura e do desejo de quem está no comando da empresa. Porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão dizendo é para cá. E na hora que eles apontam, se a gente consegue fazer toda uma organização pensar neste mesmo caminho, a gente vai criar um time inteiro colocando energia aderente para esse processo. Então eu acho que a minha dica é essa, é dar forma e inspiração do que é o objetivo estratégico. Simplificando, seria equilibrar expectativa entre a estratégia e aliar as mini-culturas que existem, querendo ou não, dentro de cada um de nós. Sempre. O Pedro Brandão, que é um amigo meu, gosto muito de trabalhar com ele, ele fala muito sobre constância e equilíbrio. Constância e equilíbrio. Isso é importantíssimo. A Pirelli, há muitos anos atrás, tinha uma propaganda que falava assim, potência não é nada sem controle. Então, a gente precisa entender como é que potência, velocidade, com sabedoria para o tempo, é importante, porque assim, para marcar o gol, você vai precisar da bola. Não adianta você correr demais. Não tem jeito, né? É no tempo certo. Senão vai praticar corrida, né? Exatamente, é no tempo certo. Legal. A gente comenta muito, né? O fruto não nasce da semente, o fruto nasce da árvore. Processo, tempo e ficar bem ligado nisso aí para nem perder o time e nem avançar demais. Pois é, e a gente está falando um pouquinho dessa parte de equilíbrio, né, mini-culturas e tudo mais. A gente hoje está vivendo um momento importante de
o famoso fit cultural. Sim. O fit cultural é um ponto predominante em cada negócio, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho como que a Soraya compreende esse pilar de cultura dentro das organizações e, posteriormente, como fazer com que essa cultura que vem de uma estratégia aliada pelas expectativas do acionista, como desdobrar. Esse é um desafio desde Adão e Eva. Desdobrar, Esse é bom, desdobrar a cultura, fazer comunicação interna Permear. sempre foi um grande desafio. Sim. Mas creio que hoje, cada vez mais, ele tem se tornado um grande desafio, né? Fala para mim, como que você compreende essa parte de fit cultural dentro das organizações? Bruno, eu gosto de falar assim, cultura nada mais é do que quando a gente tem 5 anos e seu pai fala assim para você, a gente não mexe no que é dos outros. Nós respeitamos a fila. A gente pede licença e agradece tudo que fazem pra gente. Licença antes, aí aconteceu, por favor, a pessoa fez o que você queria, obrigada depois, né? Então, cultura é quando seu pai, sua mãe ou o responsável te ensina como que funciona aquela família, né? E aí quando você cresce e você vai para o mundo executivo, as empresas dizem, a gente faz negócio assim. Aqui o ambiente é assim. Aqui nós tratamos as pessoas desse jeito. Então, o famoso fit cultural é porque muitas vezes você tem que ver, poxa, eu dou certo com essa cultura, com esse pensamento, Sim. com essas regras. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Não tem, isso não é tamanho único. Não cabe, assim, em todo mundo. Em algum momento vai ficar comprido, vai ficar larguinho. Não é. Você tem que entender como funciona aquela organização e se o que ela está propondo de atuar daquele jeito faz sentido para você. Legal. Nem sempre quem dá certo no regime de exército Sim. vai dar certo no regime de uma empresa, de uma startup, vai dar certo numa... Vai achar assim, meu Deus, aonde que eu estou, né? Regra? O que esse pessoal tem de... Regra pra quê, gente? Esse pessoal ficou lá atrás. Não, vamos lá, tudo, né? Se você entra num fórum, existem rituais que são extremamente importantes, que têm que ser considerados. Então, a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo, Sim. Tem lugar para todo mundo, se encontre, veja o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer e o que essa empresa está propondo para você. Hoje, quando eu não faço mais contratação, eu só faço de executivo. Então, quando eu converso com eles, eu falo muito, olha, me interessa saber qual é a cultura que você funciona bem, como você funciona bem. O Maurício Bevenuti da Start, ele fala uma coisa que eu amo, porque ele fala assim, eu funciono muito bem no caos, na bagunça. Sim. Na hora que a empresa está começando, na hora que tudo está por ser desenhado, ele funciona muito bem. Agora, se você colocar regra demais, processo demais, estruturas e fases demais, vai limitar, porque ele é uma mente inquieta, ele é extremamente criativo, Sim. ele gosta da coisa muito múltipla. Aquela loucura faz com que ele... O caos criativo. Ativa então, a criatividade. A gente precisa entender que a gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Importante. Sabe? E muitas vezes a gente vê as pessoas sofrendo dentro da organização porque, na realidade, elas gostam daquela cultura, mas elas estão, por exemplo, fazendo atividade errada no setor errado. Sim. Então, essas leituras têm que continuar extremamente ativas e dinâmicas. De novo, a gente está falando de equilíbrio. De novo. A gente estava falando primeiro de um processo de você equilibrar e aliar ali, né, as questões estratégicas, e agora a gente está falando de equilíbrio sobre o que a cultura me propõe e aquilo que eu entendo que é importante para mim. E tem um mito na cultura que é muito interessante, porque as pessoas pensam assim, a cultura daqui é assim. As pessoas falam isso, né? Aqui é assim. Ou era, porque talvez aquilo funcionava lá no início. Esses pactos, esses diálogos, esses estudos, se continuam funcionando, eles têm que acontecer, porque muitas vezes aquela cultura funcionou bem quando a organização está vivendo um momento X. Depois que ela sobe, que ela vai para outro nível, talvez a gente precise fortalecer um pouquinho mais a cultura de resultado. Sim. E aí você solta um pouco a cultura da maturidade. E aí na hora que você percebe que tudo está funcionando bem, existem várias culturas, momentos de... Tem gente que fala que a cultura, ela anda, ela avança, ela muda. E é verdade. Existem 4 movimentos muito importantes de cultura e a gente precisa entender qual é o momento da empresa.
E a cultura tem que estar casada fortalecendo isso. Então deixa eu pegar um gancho. Essa é uma pergunta importante que eu te faria, mas vou reforçar o que você acabou de falar. Então, na sua concepção e até para o mercado, né, cultura ela tem que acompanhar toda nuance, as oscilações que existem no fator interno e externo. Exatamente, porque assim, imagina, vamos falar aqui de um exemplo prático. Um banco que compra um banco menor. A gente viu isso acontecendo em alguns momentos no Brasil. Hoje o mercado tá para isso, né? Tá para a parte de compra e venda. Startups que são compradas por grandes empresas de tecnologia. Então vamos lá. A cultura mãe dessa empresa, ela chega e ela diz o seguinte: nós compramos, vai funcionar assim. Olha que risco que a gente corre desse pessoal que estava aqui fazendo isso funcionar, gostando de como a coisa acontecia aqui, e vem essa cultura e diz o seguinte: opa, acabou, agora é do jeito que a gente quer. Não necessariamente precisa ser assim. Claro. Não necessariamente. O que a gente precisa entender é que tudo que lá atrás funcionava como regra, talvez agora possa ser refletido, possa ser pensado de uma maneira diferente. Por que não olhar o que funciona aqui e ver se o que funciona aqui faz uma conexão muito especial com a cultura magna? E aí você vai fazendo ajustes para que isso fortaleça. O mais importante é, cultura não é bagunça, mas a gente precisa entender que ela não é estática. A empresa vive um momento, muitas vezes a gente tem que fortalecer um pouquinho mais determinados procedimentos, outros menos. A empresa está vivendo um momento muito bom, nós vamos ter que trazer novos líderes. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos dar espaço. Olha, a cultura do erro, o famoso, agora todo mundo só fala nisso, fail fast, né? Aprende, erra rápido. Como é que tá a cultura do erro que as startups viraram e falaram assim, cara, não tem como fazer inovação se não errar. Não tem como testar hipótese se não errar. Então fortaleça a sua cultura do erro. Aonde que as empresas tinham cultura do erro? Mas nunca. Então agora você está começando a ter um processo onde outros movimentos estão entrando. E tá legal, tudo bem ser assim. Eu acho que isso cada vez mais, de novo, a gente está falando de equilíbrio. Eu acho que o ponto mais importante, pelo que eu estou vendo até agora, falar de recursos humanos, falar de área, atuação nos recursos humanos, é literalmente equilibrar essa... Eu sempre achei, né, que o RH era uma paz, aquela coisa gostosa de falar assim, poxa, eu vou me equilibrar quando eu converso com a parte de recursos humanos. Eu acho que cada vez mais isso está fortalecido. Só que hoje vocês ainda trazem isso como uma questão de negócios. É engraçado, Bruno, isso que você está falando, porque quando eu converso com alguém num barzinho, num restaurante, as pessoas falam assim, você é de qual área, Soraya? Eu sou RH, eu faço de propósito. Eu sou RH. A pessoa, que legal. Quando alguém vem do RH, qual é a segunda pergunta que eles fazem? Mas qual é o subsistema? Porque o RH é o mundo. RH tem DP, RH tem a parte de business partner, RH tem toda a parte de medicina do trabalho, a parte legal. Então, assim, RH é um mundo. É um monstro, né? É muita coisa. E tudo isso tem que estar conectado. A gente não pode fazer um processo sem que essas coisas, sem que essas pontas estejam todas amarradas, sabe? Então, é muito importante também, quando a gente fala de RH, que a gente diga, traz o que a gente aprendeu, que sustenta o modelo e eleva o seu pensamento para você conduzir isso de uma maneira mais ágil e mais leve. Legal. Não dá mais para a gente falar uma coisa, pensar outra e dizer outra. Dizem, não tenho certeza, tá, Bruno, que esse comprimento árabe, né, que é assim, é porque ele quer dizer que o meu sentimento, a minha fala e o meu pensamento estão alinhados para você. Que fantástico. Isso é forte. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente não fala, porque a gente fala, peraí, o que vai acontecer se eu falar? Muitas vezes a gente sente, a gente não tem coragem de falar o que a gente sente. Verdade. Então, quando você faz esses 3 alinhamentos, você está no ápice da honestidade e da entrega de transparência. E muitas vezes o RH sofre com toda essa discrepância. Hoje eu brinco muito também do tal do famoso projeto Anahie, né? Olha a cobra, é mentira, olha, não sei, é a chuva, é mentira. As pessoas colocam a gente para uma execução
dá uma reviravolta e volta o processo, enquanto que a gente perde de tempo, Claro. enquanto a gente perde de energia, enquanto a gente investe de sentimento das pessoas, sabe? Claro. Como a gente, Frustrações. quais são as marcas que a gente está Sim. deixando nas pessoas? Porque você pode deixar uma marca positiva ou negativa, né? Mas isso não tem nada a ver com o fator crescimento. Não. Ali você está trazendo sobre a questão de decisões incoerentes ou que muitas das vezes tomadas de forma impensada, desalinhada com a questão estratégica. Exatamente. E que aí deixa vocês da parte Eu de gosto recursos muito humanos. de pensar assim, qual que é a cultura daqui? Aí as pessoas começam a falar. Todo mundo fala. Aqui é assim, ó. Aí todo mundo fala, dando a falar. E você vê que muitas vezes as pessoas estão alinhadas, mas isso não está escrito. É verdade. Às vezes isso não está bloqueado, isso não está documentado, não tem artefato, não tem como isso funciona. Às vezes as pessoas não entendem o que inclusive sustenta aquela cultura. Quais são os rituais, os encontros, os comportamentos, o pensamento. Muitas vezes as pessoas nem entendem isso. Então é muito importante que um dia se pare e fale assim, hoje nós vamos conversar sobre a cultura desse lugar. O que está funcionando e o que não está funcionando. Literalmente renovar a fé. Renovar a fé. Coloca Essa todo expressão mundo no é mesmo. ótima, adorei. Renovar a fé, porque a gente precisa disso. A gente não recarrega as energias, a gente não tira as férias. Por que a gente não pode dar um dia para a cultura e falar assim, nós vamos aqui falar de cultura, nós vamos falar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode estar sendo combatido agora, porque muitas vezes, olha gente, agora é hora da gente parar os projetos XYZ, eu já vi isso acontecer demais. Sim. Porque a empresa está vivendo um momento, nós vamos ter que frear toda a parte, e aquilo ali era um pouco da cultura. Claro. Né? Então é muito importante que a gente pense, reflita, avalie e dialogue. A gente não tem um dia para falar de apresentação de resultado? Sim. A gente não tem um dia para falar de projeto? Por que não falar da cultura? E que assim, o maior ativo das empresas são pessoas. E não adianta a gente equilibrar resultados, equilibrar estratégias se as pessoas não estiverem alinhadas com o processo, né? Reforça muito do que você está trazendo. E até para poder continuar essa linha de raciocínio, eu sempre acreditei que liderança ele é extremamente importante dentro de qualquer tipo de negócios, rede de relacionamento, precisa ter uma liderança. Sim. Liderança hoje com essa denominação, principalmente falando um pouquinho de tecnologia. Tá uma loucura. Porque assim, o que a gente observa também? Pesquisas estão saindo aí e a gente está vendo números de que as pessoas não querem ser líderes. As pessoas não querem assumir uma posição de liderança. Responsabilidade. Não querem. Quando a gente fala, inclusive sobre a área de TI, fala para um dev que ele vai ter que cuidar de uma equipe inteira e fazer. Aí você começa a falar, não, mas você vai ser hands-on só de vez em quando. Agora, aqui eu preciso que você entre para me ajudar. É complexo. É complexo. Porque a gente fala fácil sobre liderança, mas é um negócio muito especial. Se eu tivesse que resumir o que é ser líder, eu diria que ser líder é uma honra. Porque é uma honra você ter a confiança das pessoas que acreditam que você possa estar à frente daquele projeto, conduzir aquelas pessoas, orientar aquele time, cuidar do clima daquele lugar, entregar resultado. Então você vai ter que gerar resultado, cuidar do negócio, você vai ter que desenvolver as pessoas, você tem que ver se as pessoas estão com bases efetivas adequadas à empresa, sabe? Como é que está o processo de fidelização? Mas você não viu isso? Ele pediu demissão, você não estava sentindo isso? O motivo que ele... Então, é muito complexo, muito. E não dá para surtar na liderança. E a gente está surtando muitas vezes. Em alguns momentos a gente está perdendo aí um pouco de tantas coisas para serem feitas. Alguma coisa pode ficar para trás, isso é natural, é do humano. Todo esse momento que a gente está vivendo também. Então, eu acho que a liderança agora, o que ela vai ter que fazer é entender de verdade que líder não é pedestal. Líder é piso, é chão, é servir, é ouvir. E aí tem que ver se a pessoa tem esse desejo, né? Se ela tem esse apetite. Acho que apetite é a palavra certa. E depois conseguir transpirar isso, né? Porque eu falo muito assim, não existe liderança que
está longe da equipe, longe do processo, longe da estratégia. Hoje, cada vez mais, esse profissional, esse líder, ele precisa comungar várias formas de enxergar e de atuar. Né? Eu acho que antigamente você tinha uma especificidade. Você falava, poxa, não, esse cara aqui é um cara de liderança de presença de palco. Não, esse cara aqui é um analítico sensacional. Aquele ali ganha pelo coração. Quando eu era novinha e trabalhava assim nas empresas, eu gostava muito de tentar identificar referências para mim. Importante. Quem que é referência aqui dentro para mim, por exemplo, de saber tratar as pessoas? Quem que é referência em entrega? Quem que é referência para gerar resultado para a companhia? Então eu tinha essas referências e eu via como essas pessoas se comportavam. Né? E engraçado que hoje em dia, né, a gente fala dos influenciadores. Os influenciadores são exatamente as pessoas que te conduzem a um modelo de pensamento, de comportamento, até de compra, de consumo, disso tudo. Né? Movimenta um mercado extraordinário. Exatamente. O líder é uma referência. Exato. Agora, nem todo líder é uma referência, às vezes, dentro da empresa. A gente já ouviu aqueles casos de de ato, mas não é de fato. Porque a pessoa está do meu lado. Ele não é gerente, não é supervisor, coordenador, blá, 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 dê o nome que der. Mas, assim, a pessoa não tem um cargo legítimo. Mas ele conhece tanto, ele domina tanto, ele traz tanto para aquele ambiente que ele passa a ser uma referência para o grupo. Todo mundo ali quer ouvir fulano, quer bater um papo com fulano, quer escutá-lo, quer trocar uma ideia. É muito importante. E aí, de novo, vem o que você acabou de falar, né? Hoje, o fator ego, ele precisa ser desconstruído para essa construção de liderança, porque principalmente no desenvolvimento, na parte de tecnologia, existem muitos caras que são muito foda. Sim. E muitas vezes o líder, ele não pode ter tanta aptidão naquela linguagem, naquela especificidade, falando a mesmo de um outro segmento que cresce de forma exponencial, que é o próprio fator marketing. Então, verdade. assim, muitas das vezes vai ter uma referência técnica maior do que a referência de liderança. Eu gosto muito do futebol americano, porque são dois técnicos. Um de defesa, fenômeno. Sensacional. Então você tem alguém para treinar num determinado aspecto. Específico, né? Específico para aquilo. E o outro técnico treina em outro aspecto. Então por que isso é importante? Porque, de novo, cada um na sua praia. Claro. Cada um na sua praia. Quando você vai para o mundo de tecnologia, tem gente que faz negócio, tem gente que escuta o cliente, traz o briefing. O PO, né? PO. Vamos conversar sobre o PO. O PO é o cara que vai lá, escuta, vê essa jornada do cliente, vê exatamente qual é a dor desse cliente, traz para dentro de casa para que todo o corpo técnico, entendendo e acreditando naquilo que foi a escuta, consiga fazer uma construção. Sim. E aí o dev vai ter que desenvolver aquilo que foi passado. Então, nesse processo de tantas fases, tantas passadas de bastão, a gente pode ter um risco de fazer uma coisa errada se a gente não tiver um time muito alinhado. Sim. Se todo mundo não começar a confiar um no outro, como é que vai soltar o bastão? Não sei se pegou, não sei se tá ok. Então, o líder, ele coloca todo mundo nesse mesmo espaço, nessa responsabilidade, nesse comprometimento, nessa empatia, né, que o grupo tem que ter pelo resultado, pelo objetivo, pelo desafio, por qualquer razão que seja, para que as pessoas se movimentem a produzir algo muito especial, a fazer algo extraordinário. E ter essa junção de fatores para uma liderança é bem desafiador. Pegando agora esse gancho, realmente, né, na hora que você coloca uma pessoa para poder falar com ela, cara, antigamente ser líder era um desejo. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu pegava e falei, não, eu quero ser um líder. E eu fazia exatamente como você falou. Eu pegava e falava assim, não, esse gestor aqui, ele tem essa aptidão. Eu quero fazer uma junção desse. Agora tem esse cara aqui que faz esse negócio que eu não gostaria que você... E ali era construído um perfil. Exatamente. E aí você fala assim, não, eu tenho agora mais ou menos um tino de liderança. Hoje, até para reforçar, né, a pergunta que a gente começou a discutir sobre ela, eu tenho visto que existe uma dificuldade. Como que você enxerga hoje que as empresas estão lidando com isso? Eu acho que elas estão tendo dificuldade de receber um não. Eu não quero ser líder. Eu quero vir para cá
Eu não me recuso a ser colaborativo, eu sou colaborativo, eu quero um bom clima, mas eu quero fazer a minha parte. Sim. Eu não quero aqui ficar conversando com todo mundo e sabendo das 5 pessoas que eu vou liderar, se elas estão bem, se elas estão prontas, se elas precisam de ajuda. E isso em absolutamente nada tem a ver com egoísmo, tem a ver com uma preferência. Claro. Isso tem a ver com qual é a natureza de estilo e de atuação que aquela pessoa quer ter dentro da organização. E a gente vive momentos também, Bruno. Eu conheço pessoas que já foram líderes e não querem ser hoje. Pessoas que nunca foram e querem ser por vários motivos. Porque ganha mais, porque os benefícios são melhores, sabe? Porque todo mundo olha essa parte, mas não fala assim, né? Todo mundo quer o bônus e o ônus. Meu, você vê? Por que não? Só 15 minutos de fama. Pá! Então, assim, tem isso. Ninguém só manda só o carinho, não precisa dar o resto. Tem tudo isso. Mas a gente precisa ter responsabilidade, claro. Porque levar uma equipe é realmente entender se está tudo ok, se os recursos estão apropriados, se a pessoa está no clima legal, se o cliente está recebendo aquilo que foi prometido, porque não tem essa do Bruno ter errado. Nós trabalhamos juntos, fomos nós. Sim. Nós que erramos. Esse é o pensamento do bom líder. Então, realmente está difícil. Eu acho, de verdade, que como nós estamos vivendo um momento de transição, como a gente está passando por esse novo movimento aí das pessoas não quererem ser líderes, as empresas estão tendo um pouco de dificuldade de entender isso. Porque muitas vezes a gente ainda no topo hierárquico, pessoas lá de trás que falam, será possível que ele não enxerga? Como isso é importante, que isso vai colocá-lo em outro patamar? Mas não adianta. Cada um vendo de um jeito, por um prisma, por um lado. E assim, para reforçar isso, né? Você acredita que hoje um líder ele precisa ter uma especificidade? Você falou muito sobre o ataque e defesa. Uhum. Um conselho interessante para quem está ouvindo seria busque uma especificidade, principalmente sobre a sensibilidade tecnológica, porque pode ser que esse cara seja um front, ele seja um back, às vezes não, o cara vai falar sobre a análise, ele vai falar de analytics. Você acha que hoje, porque eu trabalhei e vivenciei com vários líderes que conseguiam transitar de uma forma muito natural em vários setores, né? Exatamente. Ok, tudo bem, tinha um skill um pouco mais forte, mas hoje você acha que a liderança, para quem quer, né? Para quem não só objetiva grana, benefícios, até porque isso está sendo completamente desconstruído, porque existem líderes hoje que não conseguem nunca chegar num processo de remuneração de um cara específico de ponta. Verdade. Isso está sendo completamente desconstruído, verdade. Você acredita que hoje um pouco de dinamismo específico, esse gestor ele poderia ser construído, ele poderia ter assim uma linha interessante de carreira? Como é que você enxerga isso, Su? Olha só, se eu te desse uma resposta concreta falando eu acho que tem que ser especialista, ou não tem que ser especialista, isso vai bater para as pessoas de acordo com a experiência que elas têm. Legal. E o mundo é muito vasto, então, em alguns casos, ser especialista é muito especial, é muito bom. Mesmo porque as pessoas vão te procurar por aquilo, então elas esperam que você domine aquele conceito, aquele produto, aquela atuação, aquela jornada. Então, em alguns casos, ser especialista é muito bom. Mas eu acredito que existem certas competências que elas são universais e que, independente se você é especialista ou não, você tendo essas competências, você vai conseguir fazer um baita trabalho e você vai fluir muito bem dentro de qualquer empresa. Eu tinha um professor que ele falava na psicologia pra gente, na faculdade, assim, gente, são tantas loucuras, escolha uma para tratar, porque eu não tenho condição de tratar todas. Então, eu acho, de verdade, assim, que quando a gente está falando sobre o que você vai oferecer para o mercado, a gente estava falando tanto de bater um fit cultural, o que você vai fazer para você ser feliz fazendo? Então, de repente é isso, eu vou me especializar nisso aqui porque eu vou ser muito feliz fazendo isso. Eu estou fazendo isso hoje no meu momento de carreira. Legal. Gosto muito, eu vejo o RH com toda a imensidão, eu sei exatamente aonde uma ponta pode entrar e fazer um cross ali no projeto que eu estou desenvolvendo, mas definitivamente DP,
medicina do trabalho, toda essa parte não é a minha praia, não é. Eu fico no conselho, eu fico na parte de olhar as dimensões e como a gente está estruturando essas frentes, bases afetivas, eu fico muito nessa parte de marca empregadora. Isso é muito legal, porque assim, pensa bem, Bruno, eu não vou te perguntar qual é a marca de café que você compra na sua casa, porque nós não vamos fazer publicidade aqui de graça. Verdade. Mas se você compra um café, Sim. um pó de café para sua Sim. casa, não necessariamente você quer trabalhar lá. Exato. Porque uma coisa é a marca de consumo, outra coisa é a marca empregadora. Claro. Né? E aí quando a gente fica pensando assim, por que essa moçada fala tanto que queria trabalhar no Google, no Facebook, na Microsoft? Por quê? Porque o que se vende de imagem dessas organizações é a criatividade, Sim. é a leveza, é a voz ouvida, é o respeito, você me cobra pela maturidade, eu te entrego e tudo certo, sabe? O discurso não é vazio, ele é realmente Embasado, real, né? embasado, porque eu entrego uma linha de excelência na entrega muito forte, porque eles não brincam em serviço. Então, se por uma ponta a gente fala muito sobre como essa juventude está querendo tudo muito rápido, e por outra ponta, o que eles querem rápido talvez seja que as empresas assumam uma postura e o discurso que está sendo dito. Legal. Eles são mais intolerantes com aquilo que em algum momento a gente pode ter vivido na nossa trajetória profissional, que era, poxa, houve um erro, esse erro foi mantido, ele praticamente virou da cultura. É isso. E a gente tinha receio de tomar decisões. E essa galera, essa molecada, eles não estão com receio. A gente vive as coisas, Bruno, e a gente não consegue perceber como elas nos transformaram. Eu costumo dizer que a gente acorda e a gente não fala assim, eu fiquei 5% mais esperto pelo que eu vivi, 10% mais maduro, 15% mais competente, por causa daquela experiência. Seria ótimo, né? No final do dia você passa uma régua ali e aí você viu exatamente com fatos e dados no que você melhorou. Mas essa história da Covid, da gente perder pessoas com histórias interrompidas mesmo, jovens, pessoas, eu acho que isso deu um acordo assim na galera de que é preciso, é muito urgente que a gente faça aquilo que a gente ama e que a gente seja muito feliz no nosso local de trabalho. Eu estava estudando aí sobre como vai ser o novo ambiente de trabalho, o principal bloco, eles estavam falando sobre, aí eles estavam procurando palavras que começavam com C, tá? Mas palavras que foram ditas pelos executivos, pela turma, do mesmo jeito. Então, eles estavam falando de criatividade, eles querem um ambiente criativo. Eles estavam falando sobre colaboração, não dá mais para ter personagem de novela das 8 fazendo um esquema ali no cantinho e ninguém... Não, colaboração. Eles estavam falando de clima, né? Esse clima de colaboração. Eles estavam falando de competências, porque eles querem ser desenvolvidos para entrega, e celebração. Eles querem comemorar. Tem que ser. Né? Aí todo mundo fala assim, pô, mas não é uma mesa de totó, não é uma mesa de sinuca. Ok, pode não ser. Pode ser também, por que não? Mas não é só isso. É uma construção. Não é só isso. Sabe? É chegar aqui e ver um ambiente limpo, o povo não tá falando agora de jungle office, porque a gente foi para casa trabalhar no sítio, aí volta, só vê parede, se não tem planta, todo mundo fica assim, pô, mas tem lugar vazio, jungle office. Então, assim, não é só pista de skate, então tem muita coisa para ser lida, tem muita coisa para ser sentida no mundo organizacional. E a gente, durante muito tempo, as palavras como amor, carinho, as palavras clima bom, assim, a gente achava que isso não batia com o mundo competitivo de resultado, de entrega, de gerador de objetivos. Não, é tudo muito forte, todo mundo... Não, a gente já viu que não é bem por aí. Assume, entenda, faça um processo de autoconhecimento e vai. E aí tem um fator autogestão aí dentro desse processo também, né? Porque hoje a galera,
com o home office, com a evolução desse modelo híbrido e tudo mais, é desenvolver nas pessoas a autogestão, a questão da confiança, que na verdade nós brasileiros somos muito passivos com esse assunto de confiar, não, o tempo todo a gente quer desafiar, mas compreender e dar para a pessoa confiança também faz parte de um modelo de eficiência interessante, né? Quando a gente fala desse novo modelo que o pessoal está chamando de SOHO, que é o Small Office, Home Office, não é todo mundo que lida bem com isso. E quando a gente fala do Small Office, é porque muitas vezes a pessoa está no trabalho, mas ela não está com o time lá. Claro. Perceba a diferença. Eu estou na minha casa, eu estou sozinho trabalhando. Eu posso ir para o trabalho. O fato de eu ter voltado para a organização, mas não ter contato com as outras pessoas do meu time, não ter contato com as pessoas dos outros setores, isso pode também gerar um impacto para mim. Então, a gente tem que entender que não é todo mundo que funciona bem com esses mercados, com essas modalidades, mas que tem gente que vai muito bem. Então, por que não você montar um plano? Esse é um desejo? Então vamos fazer um pacto juntos? Eu te acompanho até aqui, a gente vai vendo a sua performance e aí a gente vai acompanhando esse processo, essas etapas, a gente vai vendo que a pessoa está indo bem, vai soltando um pouquinho, vai fazendo todo o acompanhamento na medida certa, até que depois você possa fluir melhor. Isso não tem jeito, né? Só pelo que a gente está conversando, tem que se adaptar. Equilibrar a expectativa, avaliar o que existe de tendências. Como você disse, tem muita leitura, muita coisa boa acontecendo, mas também falhas que a gente pode, eu acho que cada vez mais, até para poder intensificar a questão de crescimento, do desenvolvimento, a gente precisa ter uma educação corporativa, intelectual muito forte, mas que tem que estar 100% ligado às pessoas. Total. O Murilo Gun fala assim, de ser autodidata, né? Todo mundo pode ser autodidata. Chega em casa e lê um livro. Você vai ser diferente daquela experiência. Por que autodidata tem que ser uma pessoa ultra inteligente, mega, QI? Não. Se você se dedica àquela experiência, é óbvio que existem certos conteúdos que você vai precisar de apoio. É muito diferente você pegar uma matéria que exige um treinamento, né, uma matemática da vida, álgebra, geometria, trigonometria, matemática financeira, se você tiver alguém te apoiando, sensacional. Mas quando a gente fala sobre ler um livro, entender o que está sendo dito sobre todas essas modas, né, porque tem muita coisa sendo testada. Muita coisa. Nós vamos ter muita coisa que vai funcionar e muita coisa que não vai funcionar. Verdade. Olha, você nem trabalhava, você era muito novinho, Bruno. Na minha época, se falava muito de reengenharia. Tudo era reengenharia. Depois a gente viu, peraí, cara, não é bem assim não. Para muitos aspectos isso que não funciona. Não funciona, né? E quando a gente compra essas experiências loucas como verdades absolutas, a gente está correndo um risco imenso. Então a melhor coisa que tem é despacito, sabe? Vai devagarinho, vai testando, observa, deu certo até aqui, vou continuar. Não, aqui não deu, então eu tinha que ter virado ali atrás. Recua, volta. A vida é isso. E na organização não é diferente. Não é. E aí a gente traz de novo a galera jovem nos ensinando, porque isso é muito modelo startup. É muito bom, né? Essa diversidade toda. Eu tô amando essa história do pessoal contratar gente de 60 anos. Olha pra você ver, Bruno. O cinema realmente está à frente da gente, muitas vezes, né? Aquele filme Senhor Estagiário. Fantástico. Sensacional, né? Só atores top, uma narrativa incrível. E quando você observa toda a vida dele, a experiência dele, como ele quer contribuir, como ele pode pegar a experiência dele e trazer para um negócio que era novo, extremamente novo, e funcionava do mesmo jeito. A sabedoria dele, a experiência, a maturidade dele funcionava do mesmo jeito. Eu acho que é só a gente saber ser respeitoso. Exato. Ninguém sabe demais e ninguém sabe de menos. Acho que tá todo mundo ali para viver esse momento, contribuir e todos vamos aprender. É verdade. Em algum aspecto. Eu vou aprender mais isso, mais aquilo,
mas para contribuir. Então, quando você mistura, né, você faz esse borogodó, essa bacana, salada de frutas gostosa, esse reggae bom, assim, da moçada, com o pessoal mais maduro, com a turma que tem muita experiência. É muito top, muito bom. Acho que o aprendizado ele está disseminado. Como o que eu tive com você. Gente! Né? E eu com você, né? Com todo mundo. Que papo gostoso. Se Muito deixasse, eu legal, acho que a gente pegaria pelo menos uns 4 episódios aqui. A gente estenderia mais, com certeza. Muito Mas bom. eu gostaria de te agradecer. Foi um bate-papo riquíssimo. Eu que agradeço. Eu acho que você conseguiu levar para os nossos ouvintes, né, e para quem está nos vendo, o quão importante é esse tato com pessoas. Eu posso falar que eu vi isso na prática, né? E quero te agradecer, reforçar minha gratidão por tudo. Eu que agradeço. Mas também por poder compartilhar isso com mais pessoas. Eu acho que a gente chegou, esse resumo, ele traz muito daquilo que a gente quer com o podcast, que é levar um pouquinho dessa humanização, da importância da vivência, da experiência. Gerar insights, eu acho importantíssimo. A gente está aqui num papo tão gostoso, de repente alguma coisa que a gente falou vai bater para essa pessoa. Caramba, isso aqui para mim pode ser desse jeito, faz sentido para mim nesse formato. Exato. Então, muito gratidão. Bom. Eu que te agradeço. De verdade. E para você que está nos assistindo, não esqueçam de curtir o nosso canal, se inscrever, quer dizer, dar um like e lembrem-se que a gente já está disponível em todas as plataformas digitais. E aproveitando o ensejo, até para poder aguçar um pouquinho da curiosidade de vocês, depois desse bate-papo incrível com a Soraya, nosso próximo episódio vai ser com a Catarina da MIP. Aguardo vocês. Spoiler bom, hein?